Boa noite, meu povo querido do Contestado. É com muita alegria que a gente começa a nossa roda de conversas da campanha e é com mais alegria ainda que hoje eu vou conversar um pouco com meu amigo Leandro Bianchini, geógrafo, professor de geografia, e a gente vai conversar um pouco sobre a história de Porto União, aspectos geográficos, econômicos, sociais, culturais, né? Políticos também. Então, acredito que vai ser uma conversa bem interessante. Boa noite, Leandro. Fica à vontade aí para se apresentar e vamos tocar o bar. Boa noite, Sibeli. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Quando você me desafiou a vir aqui conversar um pouquinho sobre a cidade de Porto União, né? Tudo isso nasceu lá naquela ideia, né, da gente dar uma volta para conhecer a cidade realmente e ver, né, a cidade como ela é, para depois pensar em como gestá-la, né? Por exemplo, né? Você que está sendo candidato e a vereador, queria parabenizar. Eu particularmente acho que os gestores deveriam agir dessa forma, né? Infelizmente, não são todos que agem dessa forma, né? E buscar, claro, conhecer cada vez mais a cidade, a sua história, e a partir daí criar esse vínculo com a cidade, certo? Isso seria algo importantíssimo, no meu ver. Então, né, parabenizando aí a minha colega de trabalho no Instituto Federal, né, professora há muitos anos, tive a oportunidade de estar ao seu lado lá aquele ano, e tenho certeza que os alunos que estão saindo de lá, pelo que a gente vê nos comparativos aí, são os melhores, né, possível, digamos assim, em termos de conhecimento aqui nas nossas cidades. Vamos iniciar então a nossa conversa, né? Acho que você já me apresentou, na verdade, professor de geografia, né? Tenho Verdade. especialização aqui pela Unespar também em formação de professores em geografia, né? E é isso, gente. Sou concursado aí do estado do Paraná e Santa Catarina e atualmente trabalho aqui na região com a disciplina de geografia. Tá? Então vamos para a nossa conversa. Eu Uhum. vou colocar aqui o nosso material, né, para passar. Então Uhum. hoje é a nossa conversa com a Cibele sobre o município de Porto União. Eu coloquei um título ali singelo, né? Claro que é mais uma roda de conversa, não é propriamente uma questão científica, né? É uma conversa sobre o nosso município pelas pessoas que moram no nosso município. Então, aqui uma análise da parte sócio-histórica, principalmente, a área social, a Cibele aí domina muito bem, né? E eu vou falar um pouquinho ali da parte econômica e principalmente a parte histórica do nosso município aí de Porto União. Tem alguns entraves, inclusive, um pouco a parte inicial, principalmente, das nossas cidades, né? Eu costumo falar assim, não tem como se falar de Porto União sem falar de União da Vitória, afinal as duas são uma só, no meu ver, né? Não, essa divisão, ela é uma divisão aí governamental somente, mas as pessoas, né, elas até se confundem nas divisas, inclusive aqui da nossa cidade, porque as duas são juntas, inclusive, né? Então aí, para a gente mergulhar um pouquinho nessa história, até o momento de surgimento da nossa cidade, e principalmente focar nas pessoas, né? A gente tinha conversado sobre isso, né, Sibeli? Não sei se você quer falar um pouquinho, para a gente entender as gentes, né, que formam Porto União, porque o pessoal hoje em dia foca muito na questão infraestrutural e na questão econômica, mas o importante é o ser humano, né? Quem tem que estar no centro desse processo é o ser humano, né? Sibeli, quiser falar um pouquinho disso? Eu concordo, Leandro. Inclusive, né, falar que a gente fez esse material juntos e foi bem bacana, né, construir esse material. E aí a gente vê como é importante criar esses momentos para debater a cidade realmente. Quando eu fui procurar as imagens que eu coloquei no material, eu pensei muito nisso, nessa questão de colocar imagens com pessoas, né? Porque às vezes você coloca lá o barco, coloca o rio e tal, mas assim, aquilo que movimenta realmente são as pessoas. E acredito também que se a gente quer pensar numa cidade diferente, numa cidade mais inclusiva, nós precisamos conhecer, então, o perfil e a personalidade das pessoas que moram aqui e a personalidade da cidade também. Então, esse é um desafio que eu acho que é importante da gente encarar e realmente entender de qual cidade nós estamos falando, o que é essa cidade de Porto União, né? E o seu povo. Mas pode começar, Leandro.
Isso, então vamos lá. Deixa eu mudar aqui o slide. Então aqui a gente fez um roteiro, né, em conversa, inclusive com o Gilberto, né, Knapp, Uhum. também, que estava conversando sobre isso com a gente. Então a gente colocou esse roteiro, gente, um roteiro histórico-cultural. Fiz questão de colocar a palavra de pertencimento, né, do território e também os seus ciclos econômicos. Então esse território que hoje a gente chama de Portunhão, ao longo da história, ao longo do tempo, né, ele teve diversos donos, digamos assim. Ele pertenceu a determinadas pessoas e hoje pertence a todos nós, né? Digamos assim, todos nós cidadãos de Portunhão. Então aqui, essa palavra pertencimento, eu queria destacar o seguinte: nós precisamos falar de identidade cultural no nosso município, né? Nós precisamos elencar isso, nós precisamos criar essa identidade e difundi-la. Afinal, é isso que nos faz cidade, né? Ao longo dessa fala aqui, eu vou estar puxando bem nesse sentido da identidade cultural, né? Que precisa ser elencada no nosso município. Então aqui, pessoal, qual que é a delimitação histórica que a gente pretende fazer aqui? A gente vai falar, claro, primeiramente dos indígenas, né? Afinal, todo o território brasileiro, antes da, digamos assim, chegada dos portugueses, como está lá no livro didático, né? A chegada dos portugueses, ele pertencia aos indígenas, né? E aqui em Portunhão não era diferente. Só que uma questão interessante daqui de Portunhão é que esses indígenas permaneceram por um tempo, né, muito grande na história, e hoje ainda temos a questão indígena no município de Portunhão, tá? O que é bem importante. Daí tem a questão dos espanhóis, né? Esse território, por incrível que pareça, vai ficar pertencendo à Espanha, pelo menos um pedacinho dele, por muito tempo, né? Não propriamente a parte da cidade. Depois nós temos a questão do Brasil, um país, né? Que surge em 1822, e aí nós vamos ter, principalmente, acumulado ali entre 1850 até 1917, que é a data de fundação do município de Portunhão, a maior parte dos eventos, afinal é nesse período aí que a maior parte das coisas acontece, né? Então aí nós vamos ter navegação no Rio Iguaçu, né? Aliás, primeiro pescadores e tropeiros, instalação do povoado, navegação no Rio Iguaçu, imigração e a fundação da cidade, construção da ferrovia Norte-Sul, que é um marco importante também, está aí, né? Podemos ver ainda esses marcos históricos e, claro, a Guerra do Contestado que aconteceu em função disso. E aí vamos partir para uma análise atual, tá, do nosso município com os dados sociais, né? Então aqui nós temos uma imagem, né, de um menino índio, provável da etnia Xoclen, né, segurando ali um animal, uma anta. Olha o tamanho do animal, né? E essa imagem é bem ilustrativa pelo seguinte, gente, os Xoclens, né, podem procurar as pesquisas atuais, eles ocupavam o Planalto Norte Catarinense, né? Então, geograficamente, eles ocupavam esse espaço no início da história do que tem escrito desse território, né? Não sei se a Cibele quer complementar nessa parte. Quando a gente vai pesquisar sobre a questão do choclen aqui na região, é muito interessante porque eles aparecem como botocudos, como bugres, né? E, inclusive, me chamou a atenção que na própria página oficial do município tem lá como botocudos e bugres, e isso é uma forma, vamos dizer assim, pejorativa que eles colocavam, né, para se referir a essas pessoas, e a gente percebe a permanência dessa denominação, né? Então, como é importante resgatar essa história, que nem o Leandro falou dos remanescentes que moram aqui na cidade ainda, é só a gente olhar como está a situação deles hoje, infelizmente, que a gente vê o quanto a cidade e a região não valorizaram, né? Não valorizam e não incluem essas pessoas. E aí, só para falar um pouco com relação ao Choclen, houve um massacre, né? Como em todo lugar, a gente vê no Brasil, onde encontrou a colonização, se encontrou com essa questão do povoamento indígena que já existia, mas aí eles colocam como um fato marcante a questão das meninas que eram poupadas, né? Então, poupadas numa situação de extermínio, mas ao mesmo tempo levadas, né, como escravas sexuais, muitas vezes,
E aí a gente recontando a história do Brasil, né? Que esses tempos até saiu uma reportagem, né, Leandro? Falando da herança genética, não sei se você chegou a ver, do brasileiro, que comprova aquilo que nós das ciências humanas, sociais, a gente já vinha falando, né? Que, infelizmente, a nossa história também é uma história de estupro, né? E essas meninas Choclen, elas viveram esse terror aqui na região e essa questão de gênero é muito forte, né? A gente percebe que as mulheres são duplamente punidas nessas questões de disputa e de ocupação e invasão de território, né? E é interessante essa questão, né? Se a gente for analisar, né, a nível nacional, os livros didáticos, por exemplo, a gente tem que os indígenas sofreram uma dizimação, que a gente diz, eles foram dizimados, né? Porque estima-se que havia 1 milhão de indígenas aproximadamente nesse território, e hoje nós temos uma população muito pequena, na casa dos 100 mil indígenas no Brasil. Então aí nós temos uma dizimação muito grande. Eu vou até passar aqui, né? Nós temos hoje a terra indígena Rio dos Pardos, né, na localidade aqui de Coati, aqui no município de Portunhão. Ela é reconhecida, né? Ela já foi declarada como terra indígena, abriga famílias aí em Choclen, e que nem a Sibeli falou, estão precisando ser incluídas nesse nosso processo, né? Essa cultura precisa ser melhor abordada, afinal, né, esse território inicia-se com essa história desse território, inicia-se com esse povo, né, com o pertencimento desse território. Então, ele não pode ser um povo abandonado, né, ele precisa ter a sua vez e o seu espaço dentro da nossa cidade. Uma coisa interessante, até no livro da formação de Santa Cruz do Timbó, que eu te passei, inclusive, né, Uhum. eles falam lá que para conseguir abrir a colonização dos imigrantes nessa região, né, precisou vir um agente indígena. O que era o agente indígena? Era esse bugreiro que a Cibele falou, né, para matar índios, né, expulsá-los de suas terras e empurrá-los. Na época é interessante que eles foram empurrados até uma comunidade chamada, uma comunidade não, até um determinado espaço, né, conhecido como Dois Vizinhos, até recentemente, né. Mas a localidade era uma tribo de índios Caeté, a tribo. E aí Caeté, 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 foi passando o tempo, né, na linguagem do pessoal da colonização, virou Coati. Então, o Coati era o Caeté, né, transformada essa palavra ali é, nessa região. Então, aí um pouquinho também da questão indígena, né, da terra indígena que temos aí no nosso município, e muita gente nem sabe, nem conhece, né, nem ouve falar sobre isso, como se fosse algo que precisasse ser escondido, né. E só uma coisa também, Leandro, dessa questão, né, dos indígenas, até o Gilberto Knapp, que teve lá esses dias, conversou com o pessoal, e a gente também já andou ajudando ali o pessoal do Instituto, o pessoal que a gente foi conseguindo contactar, pela questão do Covid também, né? Então, assim, esse olhar, isso que você falou, é muito grave, né, que a gente não tenha, porque é um aniquilamento um segundo, um terceiro, um quarto aniquilamento, porque é um aniquilamento cultural, histórico, né, de toda essa formação aí desse território. Isso é um crime, na verdade, né? Eu até fiz uma anotação aqui, quando a gente fala desses indígenas, a gente teria que falar de permanência e persistência, né, ao longo da história, se você for ver, né. Uhum. Tá, vamos Pode passando, né, pôr. nós temos bastante, essa história vai longe, né, então vamos acelerar para a gente poder conversar lá no final também da atualidade, né? Não somente do Uhum. passado. Então aqui nós temos a questão dos espanhóis e argentinos, né? O que eu penso em termos de espanhóis e argentinos? Aqui é a massificação desse pensamento da identidade cultural. Quando você não valoriza a população que está nesse espaço, né? Essa população não cria uma cultura, não desenvolve esse espaço, ele acaba se perdendo e fazendo parte de outra cultura, né? Então, os espanhóis, por exemplo, é marcado por isso. Nós vamos ter a evolução do tempo aqui nesse mapa, né, nessa sequência que ficou bem legal. Então, vocês vão ver aí que de início todo o território aqui que pega Portunhão e boa parte do sul do Brasil aí pertencia aos espanhóis, né? Com o passar do tempo, tem um pedaço aqui que é a região do Contestado, né? Até no Contestado o pessoal acaba se confundindo às vezes, né? Existe o Contestado, né, que é a região contestada entre Santa Catarina e Paraná, né? Que é a mesma contestada entre Brasil e Argentina, no qual o Brasil vai acabar
ganhando esse processo, né? A decisão vai ser amplamente favorável ao Brasil e ele consegue estender um pedaço do seu território. Isso aí nós estamos falando, ó, lá com os indígenas, por exemplo, nós estávamos em 1500, né? Aqui essa questão do território contestado entre Brasil e Argentina, a gente já está falando aí de 1889, ou seja, século XIX, né? Recentemente, finalzinho do século XIX, ali que essa questão vai se definir, como a gente vai ver depois com a questão de Palmas, né? Então, aí, quais registros ficaram dos espanhóis e né, da questão argentina sobre o território? Quase nenhum, né? Então, esse território passa a ser brasileiro, numa definição a nível internacional, né? Então, eu vejo aí a expressão do porquê a necessidade de uma identidade cultural, por que haver essa identidade sobre o território, né? Primeiro, para garantir o pertencimento, para ele ser delimitado, né? Que nem um território, uma área delimitada sobre a posse, né? Hoje de determinada população, já que estamos numa democracia, né? Todos os países aqui são democracias. Então, a gente precisa efetivar isso, né? E fazer esse território se desenvolver cada vez mais. Vocês querem comentar, Sibeli? Vou só comentar rapidamente essa questão de Portugal e Espanha, que tem o momento da União Ibérica, né, que no começo ali está dividido o Tratado de Tordesilhas, mas depois, quando acontece a União Ibérica, daí vira terra de ninguém mesmo e os caras invadem mesmo, né? Então tem Exatamente, nós vamos ter lá na Europa uma união dos reinos, né? Casamento entre príncipes lá da Europa, reúne os dois países, então esse território que era Espanha e Portugal, né? E aí os portugueses aproveitam para avançar cada vez mais em direção ao oeste. Então a gente vê que o Brasil ganha bastante em território, né? Nesse período aí ficando poucas questões, né? Se a gente for ver de 1889, vai ficar praticamente aqui a questão do Pará, que vai ser comprado depois da Bolívia, né? Mais tarde. E a questão aqui do contestado nosso, mas o mapa já estava todo desenhadinho, praticamente poucas questões ali a serem transformadas ainda, né? Beleza. Aqui nós temos a questão de Palmas, então, né? Aqui no mapa, eu queria elencar para vocês, não sei se está aparecendo o Rio Jangada aqui, se bem, está aparecendo, né? Então aqui, ó, gente, essa é a questão de Palmas, né? Quando isso? Fevereiro de 1895 tinha fim a questão de Palmas, ou seja, esse território que vem até o Rio Jangada conhecido aí, né, Porto União, tem comunidade Jangada, então o Rio Jangada, né, todo esse território então foi definido que pertenceria ao Brasil. Isso já, né, segundo a questão econômica, pensando-se na ferrovia, que já está quase chegando aí, né, e aí os interesses, né, para que esse território pertencesse então definitivamente ao Brasil, tá? Quer comentar, Sibeli? Não, pode passar, acho que é isso Vamos mesmo. passando, né? Que essas partes mais nacionais, né? Isso. A gente não pode se aprofundar muito, né? Porque senão a gente esquece do objetivo principal, que é aqui o município do Porto União. Então aqui, ó, pessoal, nos brasileiros, né? Pescadores e tropeiros, principalmente, por que a gente coloca pescador? Pescador, eu acho que é um dos povos que já caiu no esquecimento, se a gente for ver, né? Afinal, a origem do povoado é a partir de pescadores. E essa história a gente tem pouquíssimos registros, né? Os registros divulgados aí são poucos para uma história que ocorreu durante um longo período de tempo, né? Afinal, os pescadores vão permanecer habitando a região do Rio Iguaçu ali por um longo período de tempo, né? Tem até a questão tem uma praça aqui perto do Rio Iguaçu que tem a canoa, né? Então, marcando um pouquinho dessa história, mas muito pouco se a gente for ver, né? É verdade. Então, aí, o que aconteceu nesse período, se a gente for pensar? Primeiras expedições em que se tem registro na história, algum fato que conte sobre isso, né, data lá de 1726. Só que essas primeiras expedições, a gente tem que imaginar qual o ambiente. O ambiente dos indígenas, né, que a gente falou aqui, que os indígenas ocupavam esse espaço. Qual que era o espaço do colonizador, né, que vinha para esse ambiente do bandeirante, podemos falar assim, de certa forma, né? Ele vinha pelo Rio Iguaçu, que era o maior rio da região, né, explorando e buscando riquezas, ouro e outros metais ou materiais que ele pudesse explorar, né? E aquele detalhe histórico que não podemos esquecer, né, indígenas para escravizar, né, que era algo que mandava ali na época.
né? E aí nós temos um fato histórico interessante, 17 de novembro de 1769, por ordem do governador-geral da capitania de São Paulo. Então temos que lembrar aí que o Brasil ainda não era um país independente, né? Estávamos na questão das capitanias, Portugal ainda. E aí nós temos um personagem chamado Antônio Silveira Peixoto, né? Que ele vai estabelecer um entreposto chamado Nossa Senhora da Vitória. Então a gente pergunta de onde vem o nome das nossas cidades, né? Então aqui a gente começa a construir. Primeiro esse entreposto, chamado de Nossa Senhora da Vitória, vai dar, né, um dos destaques aí do nome da cidade vizinha, né? E mais à frente a gente vai ver a segunda parte dessa história. Sibeli, quer comentar? Eu queria mostrar para você, Leandro, que eu até falei desse livro aqui do Ah, Alvir sim. Reberg. Muito legal. Inclusive, eu falei para você que é um parente meu, né? É um Sim, tio sim. do meu avô. E aí, só colocando que é muito interessante, né? A história, a geografia, porque ele instala uma polêmica, né? Ele diz que esse entreposto que é falado nessa comunicação aí é um entreposto, na verdade, em Porto Vitória. E aí ele faz todo um debate muito interessante, inclusive no Instituto Histórico Geográfico Etnográfico Paranaense, em que ele defende que não era ali não era exatamente o lugar de União da Vitória. E assim, pena que não dá para a gente falar mais disso, teria que ter uma outra conversa, né? Mas Isso. olha que interessante isso que você falou da identidade, né? Dessa Sim. constituição da É que identidade. se a gente for ver, qual que é a lógica, né? É o próximo item que a gente tem aqui, né? O Uhum. VAL. Por que o VAL? O VAL vai permitir com que a questão histórica, econômica, social da época migre, né, para a região do Val do Iguaçu. Né? Para quem já visitou aqui o Marco do Val, ali embaixo da ponte férrea, né? Então ali você tem a questão do Val do Iguaçu. Aí você consegue entender aonde iniciou esse povoado, né? Onde iniciou esse Uhum. povoamento que depois vai virar uma freguesia, uma vila e uma cidade, né? Mais ou menos nesse sentido. Então aí começa com outro personagem, que é o Pedro Siqueira Cortes, né? Só que a gente tem que lembrar que fala-se dos personagens, mas temos que falar também das pessoas, né? Quem já estava na região? Pescadores, né? Algumas pessoas já navegavam o Rio Iguaçu, né? Em canoas, em pequenos barcos, mas o ponto ideal ali para migração das tropas, né, foi apontado pelo Pedro Siqueira Cortes, 12 de abril de 1842, né? Isso aí permitiu a passagem de tropas dos Campos de Palmas e se tornou ali um certo ponto de embarque e desembarque para quem já vinha nesse trânsito, né? Então ali já está a informação. Tinha um trânsito já ocorrendo ali no Rio Iguaçu, né? E essas tropas, né, fala-se muito da questão do gado, né? Gado bovino, mas há informações também de diversos outros tipos de tropas, né? Tinha também a questão que não era só o gado bovino, tinha o gado suíno também, que Uhum. participava dessas tropas, e outros tipos de animais, né? Então, o que era o tropeiro, que a gente vai falar mais à frente, né? O tropeiro era, digamos assim, uma expedição que ocorria, né? Levando as produções em direção a São Paulo, principalmente Sorocaba, onde ocorria uma grande feira, e depois essa produção era distribuída, né? Então aí podemos falar talvez de um primeiro fluxo, né? Naquela ideia que eu vou citar mais à frente, que uma cidade ela é um fixo, porque um fixo é um ponto que se fixou no espaço que tem essa identidade cultural que a gente fala, que tem pessoas, e essas pessoas têm a sua vida, né? E essa vida gera uma economia. Talvez, né? Alguns pensam o contrário, eu penso nesse sentido, né? E Uhum. aí existem fluxos, né? Que são fluxos econômicos, fluxos de pessoas, fluxos de informação, por exemplo, né? Que vão passar por essa região. Esse poderia ser considerado um dos fluxos importantes, né? Do tropeirismo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também, né? E só complementando rapidinho, Leandro, a questão da economia, vamos dizer assim, impulsionando, né, como que eu posso dizer, essa expansão, né? Então, isso que você falou, a questão da necessidade econômica e de desenvolvimento das atividades que faz com que se descubra novos locais e se movimente esses fluxos. Beleza. Então, o local, né, devido a
a esse trânsito de navegações ali, também a questão dos tropeiros, embarque e desembarque, nós vamos ter a formação ali do que nós chamamos de um porto, né? O pessoal ouve falar de Porto União, né? Porto Vitória, e às vezes não consegue assimilar, né? Essa história acabou ficando um pouquinho de lado, muitas vezes, aqui na nossa região, porque não é mais uma questão econômica, né? Da região, e aí o pessoal não se atém muito a isso, mas ali, por conta disso, formou uma economia, de certa forma, portuária, né? Aí deu seu nome de Porto União, né? Então, depois, em 1855, ele foi alterado para Porto União da Vitória, né? Então, Porto União e União da Vitória. Da onde vem esses nomes, né? Vitória, lá do entreposto, né? Fundado anteriormente, né? Nossa Senhora das Vitórias. E Porto União vem da questão portuária. Porto União da Vitória, né? E aí vem um contestado depois para separar as duas É. coisas, né? Então, em 1877, aí ponto interessante para a história de União da Vitória, né? É formada a freguesia e mais tarde, ali no ano de 1890, vai ser fundada a cidade, né? Desmembrado de Palmas e fundada a cidade de União da Vitória, né? Que englobava nesse período Porto União junto, né? Não tinha ainda essa separação. Você sabe, Leandro, que eu fui ler também outros textos, né? Na verdade é difícil, até a gente conversou sobre isso, produções mesmo bibliográficas, né, específicas sobre a cidade de Porto União é uma coisa difícil de você encontrar, né? A gente tem uma boa quantidade armazenada em TCCs, né, Uhum, em trabalhos de conclusão de curso ali na Unespar, mas eles são pouco acessados, na verdade, né? E que nem eu te uhum, falei, há muito da história, né, nas nossas bibliotecas vivas, que são as pessoas do interior, aquelas pessoas uhum, que moraram, né, chegaram aqui com a colonização, estão aí hoje, né, são filhos desse pessoal que veio, às vezes lá da Europa até, estão por uhum. aí, tem muito a contar, né? E às vezes acabam não tendo esse espaço também, né? São É algo testemunhas, né, da história isso. e que não conseguem deixar esse registro, né? Porque a própria forma de entender a cidade não considera importante e relevante fazer esse apanhado, né? Eu acho que Isso. essa nossa conversa aqui também assim, um apelo, né? Que as pessoas possam pensar com mais carinho nessa produção de memória da cidade. Eu acho que isso é fundamental. Uma coisa que eu ia comentar também nessas minhas leituras, que eu achei interessante, é essa ideia da união da Vitória, que tem uma história também de duas expedições que estavam vindo uma de um lado e outra do outro, e acabaram se encontrando exatamente nesse ponto, né? Então, eu gosto muito quando eu estou lendo essas coisas de imaginar essas pessoas. E aí você vê essa imagem, né, que a gente escolheu, imaginar que são essas pessoas que vão construir esse povo, que vão trazer, né, essa cultura, que vão formar uma cultura local também. Então, eu acho que essa construção dessa identidade é muito interessante da gente observar passo a passo, né, Leandro? Sim, resgatar, né, Uhum, Cibele? Eu acho que essa palavra, né, resume, resgatar, né, dar esse uhum, espaço. Eu acho que a gente tem obras grandiosas, né, praças muito bem colocadas com suas estátuas, mas a história dessas estátuas e desses nomes e desses locais ainda não, né, o pessoal não está totalmente de uhum, acordo com isso, né? Não faz uhum, parte do seu entendimento. uhum, E aí nós vamos para a questão do tropeirismo mesmo, né? Então lá atrás o val vai favorecer o tropeiro, né? Eu até vou passar aqui já para o próximo mapa para a gente entender um pouquinho mais disso, né? Então nós tínhamos caminhos principais, qual que era o objetivo? Levar aí a produção pecuária, né? Principalmente na região do Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina e Paraná, em direção a São Paulo, né? E São Paulo aí que era uma área mais densamente habitada, promovia essa distribuição dessa produção, né, cada vez a centros, né, densamente povoados aqui dessa região. Então aí nós vamos ter uma coisa interessante, ó, nós temos um caminho aqui que quase se liga com o outro, né? Aí quando nós falamos do oval, por que é importante o oval? Porque as pessoas vão conseguir, né, atravessar o Rio Iguaçu e encurtar um pouco esse caminho, né? Principalmente entre a região aqui do Rio Grande do Sul em direção lá a São Paulo, né?
Esse mapa, na verdade, ele não tem todos os caminhos, né? Havia outros aqui pelo Uhum. litoral, mas a gente colocou aqui porque fica bem ilustrativo. Eu, particularmente, a geografia gosto bastante dos mapas, né? É interessante a gente imaginar esse trajeto sendo feito, né? Hoje nós temos vários memoriais, né? Tem a cavalgada, que é feita do Rio Grande do Sul, uma vez por ano até, né? A região ali de São Paulo, ainda relembrando esses tempos, né? Para manter essa cultura viva. E é algo super interessante, porque isso aí vai fazer um certo adensamento aqui na região, né? Esses tropeiros vão precisar parar, vão precisar se alimentar, né? A travessia do rio, se você chegar em determinado horário, você vai ter que esperar. Então, isso vai permitir que a cidade, né, que é aquele povoado, prospere, né? Aumente a sua quantidade de pessoas fixas ali, né? É uma coisa interessante, a fixação, né, da população nessa área. Tá? Não sei se quer comentar, Sibeli. É isso que você falou, né? Essa questão das invernadas também, que eles precisavam parar, fazer essa Isso. engorda, porque era uma viagem de mais de 1.000 quilômetros aí, Isso, né? o Você gado precisava imagina. parar, né, e repor seu peso para poder continuar, Exatamente, né? assim, muito tempo, né? E passando por muitas cidades. E aí também eu estava pensando esses dias, lendo sobre a questão dos tropeiros, essa coisa também de formar a família, isso que você falou, né? Essa fixação, porque aí é o meio do caminho também, se você for ver, né? Tem Sim, toda essa ideia. Então, de repente, alguns começam a comprar algumas terras aqui, começam a fixar, né, esse trânsito por aqui. E todo o Paraná é cortado por isso, dá mais de 100 anos, se você pensar, tem uma influência muito grande na identidade paranaense, inclusive, né, que corta o sim. território inteiro, né? E catarinense também, se você for ver, porque nós temos o território do contestado, É verdade. praticamente abandonado, sem muita, né, questão ali envolvendo, e o Uhum. litoral de Santa Catarina, que sempre foi mais densamente povoado, né? E a região do Planalto aqui das serras meio deserta, né? Então isso aí vai começar a elencar ali a população, fazer com que essa população aumente, né? E Uhum. a navegação, né, no rio, a gente conversou bastante sobre que já era um ponto de embarque e desembarque, já era chamado de Porto da União, né? Mas a navegação no Rio Grande do Sul ela vai ter um grande impulso econômico, principalmente com a questão dos vapores, né? E Uhum. falando aí de navegação a vapor, não tem como não lembrar, né, que isso vai influenciar aí a fundação da cidade, né? Vai ter a questão da imigração também nesse período, mas o personagem aí mais homenageado nas nossas praças, né? Coronel Amazonas, né? Fundador aí da cidade, então de União da Vitória, digamos assim, né? Ele é originário de Palmas, né? Fazendeiro, né? Questão de gados e cavalo, mas o que ele vai ter de influência sobre União, né? Principalmente, ele vai trabalhar principalmente, eu não sei se tem a foto aqui, Eu que é acho uma que foto não. da questão da imigração. É o vapor Visconde de Guarapuava e o vapor Iguaçu. Então, o vapor Iguaçu vai ser o primeiro navio importante, digamos assim, a vapor a navegar, né? E qual que era o objetivo econômico dele? A questão do sal, né? Para o gado. Então, buscar essa mercadoria na região de Curitiba e trazer para alimentar a região dos Campos de Palmas, né? Então, aí, novamente, um fluxo importante, né, de uma mercadoria. Também nós vamos ter nesse período a questão da erva mate, extremamente importante para o estado do Paraná, para a fundação Uhum. dessa economia, né, Uhum. paranaense, e um marco aí que está até na bandeira do nosso estado, né? Então a Uhum. erva mate também vai ser importante para esse fluxo de navegação ali também, a extração da erva mate, né? E uma economia que cada vez se desenvolve mais. E aí nós estamos chegando, né, num período, que nem eu falei, até 1890, fundação ali da cidade de União da Vitória, né? Parece que as coisas vinham a passo de tartaruga, né? Aí quando a gente chega na fundação da cidade de União da Vitória, parece que tudo acontece, né? Acontece Verdade. ali a navegação, dá essa expansão bem importante, né? O tropeirismo cada vez, né, se desenvolvendo ali, o tropeirismo inclusive que vai permanecer aí por muito tempo, né? O Brasil inclusive vai desenvolver estradas muito mais tarde, né? Se Uhum. contarmos 1850, que é a segunda revolução industrial na Europa, o Brasil é bastante atrasado nessa questão, né? Nós temos a década de 50, quem conversar com o pessoal
aí do interior, aqui de Portunhão, eles contam como que era a situação, né? Cruzar por carreiras para chegar até determinado lugar. Então, as estradas não eram muito bem difundidas nesse período, quem dirá o asfalto, que a gente está tão acostumado hoje em dia, né? Então, era uma realidade bastante diferente. Então, esse desenvolvimento não é por qualquer coisa, digamos assim, ele tem a ver com outro plano econômico, que é a chegada das ferrovias também, né? Nós vamos ter a chegada aqui no Vale do Iguaçu da construção da ferrovia ali Norte-Sul em 1905, né? Então, um período de tempo curto, mas que muitas coisas vão estar acontecendo, né? Então, da fundação da cidade de União da Vitória até Por que a construção de uma estrada de ferro vai ser importante? Assim como o tropeirismo e a navegação fixavam pessoas, a construção de uma estrada vai fixar bem mais, né? Por conta dos materiais que vai ser necessário, né? Da madeira para serrar madeira, para fazer os dormentes, da questão, né, de trabalhadores para essa construção. Então, ali vai se dar um desenvolvimento bastante grande. Só que uma coisa importante, né, que eu quero frisar também, lembrando lá a questão, né, de se identificar com o território, é que são muitos fluxos, né? E a região Uhum, ainda não criou algo seu, né, uhum. para desenvolver. Então, até hoje essa questão está meio secundarizada, né? A região precisa se mostrar, né, ter a sua identidade, nesse sentido econômico também. Vocês querem E comentar a parte da navegação, Sibeli? não, queria só falar que aí entra uma questão política também, né? Não à toa o nome do Coronel Amazonas a gente coloca como Coronel Amazonas, né? Porque é meio que grudado já no nome dele. Então a gente vai falar um pouco ali depois do coronelismo, que é uma dominação política total e completa sobre os territórios. Isso também tem uma influência até hoje, né? Essa forma de lidar com a população que pertence, né, ao território que eles achavam que eram, e eram deles, né, porque legalmente tudo, eles tinham todo o apoio, né, mas também que foi importante essa influência política do Coronel Amazonas a ponto de conseguir a concessão da navegação do Rio Iguaçu do imperador, né? Então, não é qualquer Sim. um que consegue chegar no imperador e pedir, né, uma concessão de navegação. Sim, para navegação daí também vai ser necessária a questão infraestrutural, né? Porque um rio naturalmente ele não permite a navegação, né? Aí você vai precisar, né, desenvolver algumas é, organizações ali, algumas tarefas para você manter esse rio navegável, né? O que também vai gerar uma certa quantidade de trabalho, né? Nesse sentido também. E só assim também comentando ali a navegação, né? Essa coisa dos fluxos. Você veja como o tempo todo a gente está falando de União da Vitória, Porto União, como passagem, várias pessoas de vários lugares, né? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante. E, inclusive vai ser com a ferrovia também, né? Exatamente, né? E uma outra coisa interessante, né, que é gente que forma a nossa população está aqui hoje, talvez, né, o que mais deu certo, digamos assim, de certa forma, em termos de colonização, que a gente diz, né, que é a questão imigrante, né? Então, 1881, aí, antes ainda da fundação da cidade de Nova Vitória, você já tem famílias imigrantes, né? Ali, nesse caso, da Alemanha, certo? Então, a gente se pergunta às vezes, mas a Europa é um continente tão desenvolvido, né? Tão bom de se viver, né? Só que nessa época não, né? A gente tem que lembrar que aí nesse período da história, o continente europeu vai estar densamente povoado e precisando que as pessoas, né? E aí o Brasil, nesse sentido, é uma terra de oportunidade, né? Então o Brasil era uma área onde eles poderiam desenvolver as suas famílias, né, de uma maneira que para eles era normal. Por exemplo, quando você passa por uma industrialização, você tira as pessoas do campo e joga para a cidade, né? O Brasil, por exemplo, teve esse processo muito acelerado, o que gera periferias, né, que tem muitos problemas. E no caso europeu não foi diferente, né? Só que essa população foi jogada um pouquinho mais longe, né? Foi jogada para outros países, muitas vezes, se a gente for pensar, né? Claro que aqui eu estou falando numa questão mais geralzona, assim, digamos, mas se você for ver, tem relação sim, né? É uma relação que pode se fazer desse processo aí sim, né? Então, a chegada dessas famílias é muito importante para o Brasil, né? E lá na Alemanha há uma pressão também para que essas pessoas
né, acabem, na Alemanha não, na Europa como um todo, né, para que pessoas acabem saindo desse território. Olha, estamos falando de território, de identidade, de novo, né, de pertencimento. Nossa. Né? Então, elas vão chegar no novo território e vão precisar desenvolver o pertencimento agora a esse território. Né? Aí eles vão achar conceitos para se apegar. Né? O clima é igual da Europa, que dizem até hoje, na verdade, não é praticamente nenhum igual. Né? Tem bastante diferença, digamos assim. Poucas partes da Europa têm um clima semelhante ao nosso. Né? Vão se apegar às técnicas, vão se apegar à terra, né? A determinadas culturas locais, o chimarrão, por exemplo, né? E diversas outras questões que a gente vai ter aí. Quer comentar um pouquinho sobre a questão imigrante? Eu acho que é interessante lembrar também que é uma região alemã, que é outra região, né? Mas a gente está falando aqui dessa imigração, mesmo depois poloneses, né? É uma região muito cheia de guerras, de fome, né? De pessoas que se empobreceram nesse processo de espoliação aí imperialista, inclusive, né? E aí essa ideia também, isso que você falou, me veio uma ideia de camadas, né? Como se existisse esse ponto fixo, que nem você falou, e camadas vão sendo colocadas. E aí eu Uma, sempre por, uma pensei, parte que pode virar fluxo, né? Essa parte aqui pode, pode ser fluxo para outros exatamente. lugares. E aí também só comentar que o Coronel Amazonas, que faz esse empreendimento primeiro, né, de trazer, e aí voltando, amarrando um pouco os indígenas e todo o processo de colonização brasileira, de pensar nessa coisa da ideia de você trazer, né, seres humanos brancos, europeus, né, essa ideia de você ocupar o território fingindo que esse território já não existia e já não era povoado e não tinha sua cultura, né? Também chamado de branqueamento populacional, né? Por alguns autores, o que é algo lastimável no meu ponto de vista, né? Nós temos hoje uma cultura plural, multiétnica, né? Algo que é único, digamos assim, que é do brasileiro, né? É verdade. E é triste pensar que no passado, né, houve-se outras ideias de tentar trapacear, né, nesse processo aí, passar Exatamente, uma apaga rasteira toda em a história determinados grupos. anterior e vamos construir outra agora, do jeito que a gente É, quer, né? isso é meio complicado, né, Sibeli? Uhum, Aí em 1890, então, como já citei, nós vamos ter a criação, né, ali de União da Vitória. Um ponto interessante que eu quis colocar, né, é a questão da Nova Galícia, aqui uhum, interior de Porto União. Então ela surge antes, né, da cidade de Porto União. Coisa bem verdade. interessante, né, porque Porto União vai surgir depois da Guerra do Contestado. Então ali com a construção da Estrada de Ferro é interessante, né, que esses imigrantes chegam, provenientes ali de Jangada, Malé e do Horizonte, e acabam se instalando nessa região. Né? Então, esse Nova Galícia, eles achavam aquela localidade ali semelhante à sua terra natal, né? Lá na... E eu vi uma vez, até passei para os meus alunos, não sei se você já viu, Leandro, que tem um rio igualzinho, União da Vitória. Se você olhar o mapa, é até uma pena que a gente não colocou. Eu fiquei assim, A gente devia ter realmente lembrado, né? parecido. Nessa parte. É muito parecido. E o importante dessa parte tem um outro livro que eu até acabei esquecendo de passar depois a referência, que as Uhum, pessoas, né, mais tarde chegam na Nova Galícia para fundar depois o Maratá, uhum. e eles chegam pela ferrovia, né? A Nova Galícia depois vai se tornar ali uma estação férrea. E aí ele cita que o centro da cidade aqui era pouco desenvolvido, essa área aqui era mais fácil você se locomover pela ferrovia, né? Porque era praticamente carreiros, não havia estradas muito bem desenvolvidas, né? Afinal, a gente vai ter ali a questão dos tropeiros passando, mas eles não vão formar uma urbanização como a gente tem a ideia hoje, né? Como eu falei, se Uhum, você conversar com alguém, né, lá da década de 60, 70, você vai ver que os deslocamentos eram carreiros, né? Principalmente quanto mais longe desse núcleo ali da questão da navegação e da parada ali dos tropeiros, né? Então, algo uhum. bem interessante também. E aí chegamos na tão famosa, então, Guerra do Contestado, né? Até achei interessante a gente colocar ali caboclos versus exército, né? Eu, sinceramente, né, quando eu comecei a pesquisar valendo sobre o contestado, eu sempre pensava, pô, uma guerra vai ter dois inimigos, né?
contrários ali, mas daí você começa a ver que a coisa não é bem assim, né? Você vai Uhum. ter polícia paranaense, polícia catarinense, exército brasileiro, né? E do outro lado, quem é o outro inimigo? A população que habitava o espaço. Não, Poxa, né? Como assim? Como que funciona isso, né? e Então é uma assim, coisa bem nem você estranha. falou, mais milícias financiadas pela Lumber, né, empresa norte-americana, que a gente vai falar, que eu acho que é muito importante, né, colocar essa. É uma empresa estrangeira, multinacional, né, tem toda uma característica, mas é isso que você falou é muito importante mesmo. Até mesmo essa imagem, quando eu fui colocar ela, eu fiquei pensando nela, porque inclusive deveria ser facão de pau para mostrar mesmo a desigualdade de Sim. armas, de possibilidades de reação, e mesmo assim conseguiram resistir por 4 anos ou mais, né? A gente tem várias E aí, histórias aí. E aí uma coisa interessante, né, Sibeli? Vamos voltar naquela questão do pertencimento. Quando você tem uma grande massa populacional, como foi o caso da Guerra do Contestado, que se identifica muito mais com a figura de um monge, por exemplo, né, que Uhum, vai ter uma grande influência nesse conflito, do que propriamente com o Estado brasileiro da época, aí você chega num ponto crítico que é essa guerra, né, onde milhares ali de pessoas acabam sendo dizimadas nesse território, né? Várias pessoas acabam morrendo nesse sentido. Então aí talvez seria a consequência pior da perda dessa identidade cultural, desse pertencimento, né, dessa organização, né, quando um organismo tenta, né, se impor sobre algo já pré-estabelecido. Aí você tem as guerras, né, que é algo uhum. extremamente danoso ao ser humano, se você for observar pelo ponto de que a vida é o mais importante do ser humano, né? E essa ideia, né, Leandro, de apagar a história, né? A gente já estava falando aqui dos imigrantes que acabaram sendo trazidos nessa ideia de branquear, de falsear uma história brasileira de ocupação mediante escravização e tudo mais. E aí os descendentes como que eu posso dizer assim, dessa miscigenação toda que acontece, também são condenados à morte, também são tidos como ninguém, né? Porque a forma como eles foram tratados é como se eles não existissem e realmente não existiam, não existe contabilidade segura de quantos caboclos foram mortos realmente na Guerra do Contestado, né? Isso é o mais, eu acho que é o mais impactante, porque é como o Nilson fala, né? O Nilson Fraga, ele fala, é um genocídio, e é um genocídio contra populações inteiras, não é aqueles que estavam revoltosos e tal. Não, eles chegavam e aniquilavam qualquer povoado de caboclo, né? E um detalhe, né, que até a gente poderia colocar é que se os indígenas ainda persistem e permanecem, né, o caboclo ele foi apagado, né? Ele Uhum, conseguiu ser tirado, basicamente, da história dessa região. Mas se você for observar a população aqui da nossa região, ela tem muitos traços do caboclo na tem. fisionomia local das pessoas, Uhum, né, dos habitantes aqui da cidade de Porto União. Então ela foi uhum. apagada de certa forma ideológica, mas geneticamente, fisicamente, né, ela está presente aí na nossa cidade, né. Vou passar aqui. Uhum, pode ser. Então, o nome do caboclo, né? Se quiser comentar essa parte, Sibeli. Essa ideia que a gente estava falando dos descendentes, e isso me lembra muito Darcy Ribeiro também, né? Porque ele fala assim, esse filho do índio com o branco, do negro, né? Esse é o ninguém, ele fala. E o ninguém, ele não é nem europeu, ele não é nem africano, ele não é nem indígena, porque ele já é o resultado dessa miscigenação toda. E ele fala, e esse ninguém é o brasileiro. Então, eu acho Darcy Ribeiro, assim, de uma síntese muito interessante, né? E aí também tem um outro fato ali, né, na ideia do Kabok, né, que é o descendente do branco com a Índia, e aí a gente pode voltar a resgatar a ideia do Choclen, que a gente estava falando das meninas que foram escravizadas e que engravidavam dos seus opressores, daqueles que as aprisionavam, e essa ideia da floresta, né? Então, assim, é também uma batalha ideológica nessa ideia da civilização aos moldes europeus, aos moldes brancos, contra os atrasados da floresta, da pele, que é uma pele, não é nem branco nem negro, né? Então, e aí aquela frase que eu acho muito interessante, que assim, todos os brasileiros são caboclos.
né? E tá aí agora essa pesquisa genética para mostrar exatamente isso, né? Se você fosse colocar numa pessoa só, a sua mãe seria índia e seu pai seria branco, né? E com traços também da escravização africana e tal, mas assim, predominantemente tem a ver com essa história de opressão desses povos, né? Sim, que nem você falou, né? Sempre tentando, né, reconstruir, construir algo em cima de algo pré-existente, né? Existe uma comunidade, existem pessoas, existe uma economia e algo se impõe, né? Se sobrepõe, aliás, e modifica todo esse espaço de novo, fazendo uma certa bagunça, se a gente for ver, né? Uhum, E prejudicando muito, né, a população, né? Então aí uhum, mais uma imagem, né, sobre a questão cabocla, né? Então roda de conversa, né? A gaita lá atrás, né? Bem comum, né? Poderia uhum. ter aí o chimarrão, É, essa roda de conversa. E uhum, aqui, né, um mapa para ilustrar então essa questão da Guerra do Contestado. Então aí está desenhada a ferrovia, né? A Norte-Sul. Então a Norte-Sul, eu estou passando aqui a setinha do mouse, não sei se o pessoal vai dá conseguir para enxergar, ver. mas basicamente é essa aqui, né? Aí tem esse braço aqui que muita gente não entende, né? Chega aqui na frente da antiga Reunidas e aí Uhum, ele enxerga dois trilhos de trem, né? Realmente uhum, tem um braço, né, que servia aqui ao Porto de São Francisco, que uhum. foi desativado, e essa outra que é a Ferrovia Norte-Sul que seguia sentido Rio Grande do Sul, né? Então, as duas aqui ramificam em Porto União da Vitória. Se você for pensar em termos econômicos, de tudo que o pessoal defende hoje, né? Se você tem uma ramificação dessas em termos ferroviários, né? Você vai ter uma economia que com possibilidade de se expandir enormemente, né? Afinal, é uma infraestrutura que muita gente busca, né? E assim, Apareceu 10 minutos aqui, Sibeli. oi? Mas vamos lá. Apareceu 10 minutos aqui da gravação, mas vamos lá, continuando. Daí de repente a gente dá uma parada. Mas assim, só para continuar nessa parte aí que você está falando, que eu acho interessante também pensar que não era uma terra que não tinha interesses nenhum, tanto é que era contestada, né? Então, assim, você tem uma oligarquia que está extremamente interessada nessa faixa territorial, isso vai transparecer na questão dos limites, o próprio estopim da guerra, né? Ele é muito assim peculiar, porque você imagina que eles não davam bola nenhuma para aquela população cabocla que vivia no interior ali. E aí, no momento em que essa população se desloca em torno de uma identidade, né, trazendo de novo o que a gente está trabalhando aqui, em torno de uma identidade religiosa, de uma identidade coletiva, inclusive, porque não é só religiosa, isso também faz parte desse falseamento da história, que é pintar esse povo como fanático, como atrasado, mas não é bem assim, né? Esse deslocamento essas pessoas de repente são reconhecidas como catarinenses que vão para o Paraná e estão se deslocando. Então, quando interessa, essas pessoas são incluídas dentro de algum tipo de identidade, né? Sim, Quando é para sim, aniquilar com elas, claro. para garantir, por exemplo, a posse das terras para o Brasil, né, eles Uhum, eram, né, eram brasileiros, pertencente. precisamos desse território. Aí quando vem a ferrovia tem a questão dos 15, né? 15 Uhum, quilômetros para cada lado ao final da construção da ferrovia, que pertenceria à empresa construtora, né, do Percival Farquhar. Então você vai ter aí uma área de terra enorme, né, onde as pessoas obrigatoriamente e sem, digamos assim, ganhar nada de indenização, vão estar perdendo suas terras, né? E uma coisa uhum, que o Nilson Fraga também coloca, que os próprios trabalhadores da empresa, né, acabam terminam o serviço deles, que é construir a ferrovia, eles não têm nem sequer um dinheiro para voltar. Muitos eram nordestinos, paulistas, não conseguiam voltar para sua terra de origem. Então, o que acontecia? Engrossava essa massa de pessoas, né, que uhum, já estava formando uma característica, uma identidade, né, e acabavam aumentando essas vilas, esses pequenos redutos onde eles habitavam, né. E aqui estão os três principais aí os dois principais aqui da Guerra do Contestado, né, Caraguatá e Taquarussu, e uhum, também a cidade de Irani, né, onde tem lá o túmulo do monge, né, a charneira que eles dizem, né, e uhum, tem vários pontos interessantes para se visitar. Eu consegui fazer uma visita com os alunos nessas regiões, em Três Barras, né, você tem um contestado contado, né, em Caçador você tem outro contestado contado e Irani, outra parte da história. É muito legal fazer esse roteiro e conseguir
compreender, né, um pouco mais sobre esse contestado ou esses contestados, né, que se conta aqui na nossa região. É algo Uhum. bem interessante. Então beleza. Então, o coronelismo, né, que a Sibeli até já comentou que é uma questão política, né, implantada no Brasil, eu diria até hoje, né, nós temos reflexo de coronelismo ainda, principalmente na nossa região. Né? Então, o que é esse coronelismo? É quando a gente vai ter ali uma influência direta, né, na determinação de quem vai ser eleito. Né? Então, isso acaba sendo frequente na história brasileira, né? E precisa ser cada vez mais combatida, né? O voto consciente, a população precisa buscar cada vez mais eleger realmente pessoas que a representem, afinal, os seus interesses, né? Precisam estar representados, né? Ela precisa ter interesses e ter esses interesses, né, representados para a gente ter uma comunidade cada vez melhor, um desenvolvimento que realmente ocorra, né? Não somente na questão econômica, como fica bem evidente no Brasil, né? O Brasil é um país que hoje, devido à crise, está com a nona maior economia do mundo, mas isso não se reflete na questão social, né? Você tem em economia um gigante, mas em termos de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente vai puxar esse gancho daqui a pouco, né, para conversar sobre o município de Porto União, infelizmente os dados não são muito satisfatórios, né, e o coronelismo tem muito a ver com essas consequências que a gente vive hoje, né, e talvez a guerra do contestado, e principalmente a economia madeireira que vai se desenvolver durante esse período, né, ela vai contribuir muito para a formação de grandes áreas de domínio das terras, certo? Grandes áreas na mão de um proprietário só, e isso acaba geralmente prejudicando o desenvolvimento quando você tem, né, uma pessoa que domine uma grande área. Como vamos pegar um gancho histórico ali, quando o rei lá de Portugal determinou as capitanias hereditárias, a maioria delas não foi para frente, porque eram grandes extensões de terra na mão de um proprietário único, né, e que não conseguia desenvolver esses territórios. Então aí um gancho para histórico, né, para representar essa questão do coronelismo. Não sei se você quer comentar um pouco mais da questão social ali. Só eu gosto de falar para os meus alunos, assim, quando eu trabalho a questão de Constituição, das Constituições do Brasil, né, eu falo assim, bom, quando que o povo passou realmente a participar livremente, pelo menos no papel, né? A gente está falando da Constituição de 88, né? Então, assim, nesse período aí, até 88, vamos dizer assim, até hoje, né, como a gente está falando, você tem uma questão muito autoritária com relação à participação política, possibilidade de discussão política no Brasil. E o coronelismo, né, aquela figura ali que a gente escolheu, ele expressa muito bem isso. Você pode escolher, desde que você escolha votar no coronel. Escolha qual a gente quer. Né? Então, é uma persistência de uma dominação política ligada a questões econômicas, né? Se você for olhar Paraná e Santa Catarina, no Brasil em si, os ciclos, né? Você vai ver que a gente falou da erva mate e tal. Então, se você for querer olhar para os políticos, você precisa ver, então, da onde que eles vêm. E você vai ver que, geralmente, eles vão vir dessas atividades econômicas que, na verdade, concentram renda e não distribuem renda, né? De volta naquele sentido, né? Nós vamos ter ali um ser humano fora do centro das atenções, e sim a economia, né? Uma questão econômica com foco, né? Beneficiando uma minoria, né? E uma maioria sendo desmerecida nesse caso, né? Deixa eu seguir aqui com a nossa apresentação. Então aí nós vamos ter, né, o final da Guerra do Contestado, então ela vai ser 1912, vai se estender ali até 1916, né? Praticamente ali no período já da Primeira Guerra Mundial, quase, né? E ela vai pegar principalmente esse território que está rajadinho aqui, né? Que é onde ocorreu propriamente os combates, os conflitos, né? Nós vamos ter vários combates ocorrendo nessa área, né? E é uma guerra que se estende por 4 anos, né? Se você pegar as guerras mundiais, se estenderam por 5 anos, né? Então veja como que as coisas ocorreram. Tem também o relato ali que eles consideram importante que na cidade da primeira utilização do avião, né? Para combate na guerra, né? Que foi na Guerra do Contestado.
Então, curiosidades interessantes também de se conhecer, né? De buscar essa questão de conhecimento. E é muito Né, interessante, né, essa falamos, forma. falamos, Oi, pode falar. falamos do contestado e citamos pouco a ferrovia, né? Que é Uhum, o grande desencadeador desse fator, né? Muito visível nas nossas cidades, né? Então, nós temos uma linha chamada linha velha hoje, né? Ou seja, uma linha antiga que hoje foi retirada e muitas casas ocuparam esse espaço, né? Ficando ruas estreitas nesses lugares. E a reestruturação dessa linha férrea, né? Até é interessante esse que você colocou, né? De hífen uhum, da história. Por que o uhum, pessoal costuma dizer hífen da história, né? Porque Paraná e Santa Catarina, nessa questão da ferrovia Norte-Sul, né, a população que existia nesse espaço, sem a sua identidade cultural, que foi apagada, né, atualmente, então ela seria um hífen, porque existia Rio Grande do Sul, existia São Paulo. Precisamos uhum. ligar esses dois pontos. Olha a importância de uma identidade, né? Porque não se falava, precisamos sair de São Paulo, passar pelo Paraná, né, passar por Santa Catarina e chegar ao Rio Grande do Sul. Você tem ali uma Uhum, questão econômica muito uhum. evidente, né? Precisa-se sair de São Paulo e chegar a Rio Grande do Sul. Ponto, né? O Nilson É, Fraga comenta bastante isso também, né? não, foi de lá até eu queria colocar esse crédito para ele, porque quando eu ouvi ele falando isso, eu falei, mas olha, e é isso que você falou. E assim, se você for pensar em pessoas, em trabalho, não existiria os polos de São Paulo e Rio Grande se essas pessoas do meio desse caminho não tivessem desenvolvido as atividades que desenvolveram, porque não, você não tem como pegar o boi lá do Rio Grande do Sul e ir até São Paulo num dia e não precisar de nada nesse trajeto, né? Então, essa desconsideração, né? Essa coisa de você não tem importância nenhuma nesse ciclo. Olha que pesado essa forma de enxergar essa região, né? Aí justifica, né, Spelly, aquilo que a gente está falando. Precisamos de um resgate histórico, né, de um resgate da formação, né, dos nossos espaços paranaenses, catarinenses, né. Eu até, quando eu estava no quartel aqui, que eu servi o quartel em Porto União, teve um sargento que me falou, ele disse, vocês são paranaenses, mas aqui na cidade de vocês tem o CTG, Centro de Tradição Gaúcha. E o paranaense, catarinense, ficou aonde, né? Então, realmente, se você for ver, né, aonde que a gente está valorizando a cultura local, né? Está colocando essa identidade à mostra, né? Uhum. Então, né, não querendo falar do CTG, é algo, né, cultural Sim, muito sim. válido, nas nossas cidades é muito importante, inclusive, mas fica aí essa crítica que a gente precisa, né, elencar essa cultura local também, né? Uhum. E a questão da Lumber, né? A serraria, que é bem importante, né? Se você vai a Três Barras, você vai ter lá o primeiro projetor de cinema, né, da América Latina, que foi instalado na então serraria ali de Três Barras, né? E ela funcionava ao estilo, né, empresas norte-americanas, né? Onde a Uhum. fábrica era praticamente uma cidade, né? Ela dava toda uma estrutura e um suporte aos seus trabalhadores, de certa forma, né? Vamos pôr isso entre aspas, dentro de uma divisão de classes, né? Que vinha desde lá do operário até os cargos maiores dentro da empresa, né? Então, algo bem interessante também de se pesquisar. Não vamos entrar muito nos detalhes, nossa, já viajamos na história mesmo, né? Foi um tempão, né? Eu brinco com os alunos, Leandro, eu falo para eles, vocês falam de Senhor dos Anéis porque vocês não conhecem a história do contestado. Exatamente, né? Exatamente isso. E aí nós temos, né, a questão dos jagunços também, né? Que é Uhum. aquilo que você falou das forças milicianas ali, né? Contratadas pela Lumber, né? Para matar os caboclos, para dar um auxílio para essa guerra terminar logo, digamos assim, para dizimá-los mais Uhum. rápido, né? Para fazer com que os objetivos econômicos se concluíssem, né? Algo lastimável. E essa Assim, questão que você falou dos 15 quilômetros para cada lado, né, Leandro? Porque assim, quando você dá 15 quilômetros de terra devoluta para uma empresa, você basicamente falou assim: olha, você só limpe aquele lugar ali e faça o que você quiser, né? E o limpar aquele lugar era limpar esses caboclos, né, que foram assassinados aí por uma força miliciana
maior do que a polícia de Santa Catarina e Pará juntas, né? Exatamente, né? Com uma grande força ali, né? Uma força desproporcional. E o papel também da religião, né? Que é bem importante em todo esse processo, que nem você falou, tem toda a parte de tentar, né, colocar isso como, digamos assim, de criar uma cortina de fumaça, né, sobre o que realmente aconteceu, mas ela é bem influente na nossa região, né? O pessoal fala muito aqui em Porto União de batizar a criança no pocinho de São João Maria, né? Uhum. Aqui no Morro da Cruz. Então, olha aí, se a gente está falando de cultura, que é um marco cultural, né, mais evidente que esse, você passa lá, no final de semana, sempre tem gente lá, né, muitas vezes fazendo esse batismo que a gente diz, né, que é uma questão cultural. Então, coisas assim que a gente precisa valorizar, né, nessa região, que são coisas da população daqui, né. Então, só colocando um exemplo, não sei se você quer falar mais dessa parte. Não, só falar um pouco assim da religiosidade, que eu acho assim muito interessante, eu sempre gosto de ressaltar isso quando eu vou trabalhar o contestado, que é essa forma com que os monges conseguiram chegar com os caboclos e debater e construir uma ideia coletiva de salvação, né? Não era uma ideia individual de salvação. Então, isso é muito importante e muito relevante no contestado, porque você não segura a onda de uma guerra 4 anos sendo basicamente dizimado se você não tiver a coesão social dentro desse grupo, né? E a religiosidade e essa ideia do coletivo, que já é uma ideia que o caboclo já tem, porque a pessoa, o caboclo, os mais pobres, são muito mais coletivos do que aqueles que têm posses, né? Então, eu acho que é bem, bem importante. Uma pena que não dá para falar dos monges, porque é outra roda Ah, de não, aí a conversa, gente né? vai estourar muito tempo daí, né? Mas Uhum, vamos seguindo em frente. uhum, Então, finalmente, né, em 5 de setembro de 1917, né, findada ali a questão do contestado no ano anterior, é criado então um município por lei, né, o município de Porto União, desmembrado aí do município de União da Vitória, que passou a pertencer ao Paraná, né? Então aqui essa imagem bem ilustrativa, né? A uhum. questão do trilho então passou a ser a divisa em uma cidade já construída, né? É até interessante porque a parte mais antiga, digamos assim, da cidade construída ficou para Porto União, que é a cidade mais nova, né? E Uhum. daí toda uma área nova construída ficou para a cidade mais velha, que é a União da Vitória. Então, em termos de idade ali, o pessoal se perde às vezes, né, em algumas coisas. Para o pessoal entender um pouquinho melhor, ali a região do Hospital São Brás, tem o Colégio São José, ali a Praça Militar, né, é uma região de construção muito antiga. Então, veja, ela é antes do surgimento da cidade de Porto União, digamos assim, né. Então, aí você vai ter toda essa questão também envolvendo, né, essa divisão que, de certa forma, é arbitrária, né. A população foi consultada, né, como que ocorreu, né. Aqui foi mais uma definição, né. Quais são os Daí critérios, né? e surge aquela enquete que muita gente faz hoje em dia, né? O que seria melhor? Uma prefeitura só, né? E uma cidade com cerca aí de quase 100 mil habitantes, né? Ou Uhum. duas prefeituras e uma cidade dividida, né? Então aí a gente tem, né, prós e contras nesse discurso, né? Mas é uma questão histórica dessa divisão. Então, como eu falei, né, no início do vídeo, a gente pretendia chegar até aqui. Se a gente for falar de toda a história, a partir daqui a coisa fica ainda mais complexa, ainda Uhum. mais a Sibeli, que é da área de Sociologia ou da área de Geografia, a gente vai fazer um Vai discurso, longe. né? Então vamos pular, né, para a atualidade, para a gente poder conversar Uhum. um pouquinho, né? Então, como eu estou citando ao longo da apresentação a questão dos fixos e fluxos, né? Eu trouxe aqui a frase do Milton Santos. Então, ó, como eu já mencionei ao longo do vídeo, uma cidade é um fixo, né? Então, ao longo do tempo, construções econômicas, pessoas, informações, né, capital, isso tudo vai formando esses pontos fixos que carecem dessa identidade, né, de demonstrar que existem, que são um ponto fixo, né, nesse espaço Uhum. geográfico que a gente chama, né, ali de cidade, certo? E por ele passam muitos fluxos, né? Esses fluxos que a gente comentou, né? Claro que os mais antigos ali a navegação, né? A questão do trem, a questão da própria questão do tropeiro ali, eles já não ocorrem mais dessa forma, mas os fluxos econômicos continuam, as mercadorias continuam circulando, né? Hoje nós temos a questão das estradas e inclusive a nossa região é servida por
várias estradas, né? A cidade de Porto União, infelizmente, nessa divisa do contestado, acabou ficando no final de uma estrada, que é a 280, né? Antes era um meio, que a gente citou, né? Aham. Mas, digamos assim, é, as estradas agora são esse principal fluxo que ocorre, né? Então, uma cidade, então esses fluxos de pessoas, mercadorias, ordens, ideias, né? Uma Uhum. cidade difere da outra também por seus fixos e seus fluxos. Então, veja, ela é um fixo, né? E ela precisa demonstrar ser fixo, né? Para gerar os seus próprios fluxos econômicos, para gerar uma economia interna, né? Ela Uhum. precisa aprisionar o capital. Por que ela precisa aprisionar o capital? Para que as pessoas tenham qualidade de vida, né? Se Uhum. ela não tiver um capital aprisionado, digamos assim, em suas atividades próprias, se capital só for um fluxo, né? As pessoas não vão ter dinheiro, né? Não vão ter capital para sobreviver nesse nosso mundo capitalista. Então, aí o Milton Uhum. Santos, é um dos maiores geógrafos do Brasil, ele trabalha com essa questão, né? O mundo todo é interligado, ainda mais nesse século XXI, né? Extremamente a pandemia mostrou isso, né, que os fluxos aí são muito importantes, principalmente para a economia, né, e cada lugar, né, ele cresce de importância a nível global, ele precisa ter essa conexão com o global, né, ele precisa existir, né, para que ele não seja somente um fluxo, para que ele seja um fixo, realmente, e que ele exista, né. Então aí é a relação, em relação às cidades, né, o Brasil tem 5.200 e poucos municípios. Então, vejam, é uma quantidade grande, né? Quantos desses Uhum. conseguem se afirmar realmente, ter essa identidade cultural, ter todas as condições necessárias, né? E isso se discute, porque, sinceramente, no Brasil a ideia de cidade é muito básica, né? A gente vai ter aí municípios que não seriam cidades, né? Se fossem em outros Uhum. países, seriam condados, vilas, coisas menores do que cidade, né? E no Brasil, muitas vezes, com essa necessidade de criar prefeituras e câmaras, né, se criou várias cidades ali que, na verdade, não são ainda cidades, podem vir a ser no futuro, né, Uhum. desenvolvendo ali as suas atividades e a sua identidade. Uhum. E sobre, né, continuando aqui na geografia, trouxe aqui o painel de Porto União, lá do IBGE. Então, a população, 33.493 habitantes, isso no último censo, com certeza, né? Não podemos afirmar, porque o censo desse ano foi cancelado, né? Mas Uhum. mesmo assim só teríamos acesso a essas informações ano que vem. Essa população, com certeza, é um pouquinho maior. E aqui ele traz os gráficos, né? Aliás, 5.570 municípios no Brasil, corrigindo ali a informação. Porto Uhum. União está, nesse censo, né? Na posição aqui de 922, né? No estado de Santa Catarina, 39º. Informação interessante em termos de população, né? Se for Uhum. ver uma cidade de 33 mil habitantes, né? As cidades de Santa Catarina, então, né? São pouco populosas, aí se a gente for ver Uhum. nesse registro, né? Ou a população está concentrada, né? Em um espaço próprio, que é o litoral aqui, né? Tem bastante concentração populacional. E na microrregião, que é aqui o Planalto Norte, ela é a terceira aí, em termos de população, né? Uhum. E aqui eu queria trazer também a parte econômica, né? Afinal, nós temos isso no nosso título. Então, aqui na parte econômica, eu procurei trazer os três municípios aqui vizinhos, né? Porto União, Canoinhas e União da Vitória, para o pessoal observar. Os dados que eu trouxe é de 2015, tá? E esse 2015, o pessoal vai pensar assim, mas está muito desatualizado. Se você entrar no site da própria prefeitura, você vai ter lá somente o de 2016, o valor do PIB. Então, esses dados estão um pouquinho desatualizados por uma questão de não ter achado exatamente o dado mais atualizado, né? Mas aqui, ó, pessoal, 569 milhões, né, o PIB de Porto União. Vejam aqui que tem 6 zeros, né? 569 milhões de reais, tá? Canoinhas, 1 bilhão 456, né? União da Vitória, em 2015, 1 bilhão 259. Então, o que eu estou falando, querendo falar com isso? Olha o tamanho do fluxo de capital, né, que ocorre nessas cidades, né? Quanto desse capital está sendo mesmo fixado? Quanto está sendo gasto aqui dentro do município, né? E quanto isso está gerando de desenvolvimento a nível local? Porque se você for ver, o valor é irrisório, né? É gigantesco, digamos assim. É uma coisa muito grande. E aí tem o dado da informação também do PIB per capita, né?
Então, se fosse dividir esse valor pela população, em Porto União daria lá em 2015 16.319, né? E nesse mesmo ano estaria muito abaixo da média nacional, que é 29 mil, por exemplo. Então, voltando naquela questão que eu falei, todos os municípios, né, União da Vitória e Canoinhas também estariam abaixo dessa média nacional. Então, voltando naquela questão, o Brasil é um gigante em economia, mas que, né, não consegue contrapor isso em relação ao IDH, né? Esse dinheiro está muito concentrado, né? O pessoal da sociologia gosta de falar bastante disso, né? A concentração de renda no Brasil acaba sendo um problema bem grande para esse desenvolvimento humano que realmente precisa ocorrer, né? E aí, a partir daqui, isso daí você assume, né? São os dados mais sociais agora. Vou deixar para Uhum. você essa parte aqui que você vai conseguir desenvolver ela melhor que eu. Ali não, eu só trouxe alguns dados que eu achei interessantes na questão da classe econômica. Tem muitas controvérsias aí nessa ideia de considerar classe econômica isso daí, né? Porque a gente está falando de consumo e aí tem todas umas outras variáveis que a sociologia coloca para se considerar classe, mas enfim. Ali a gente perceber a classe A, né, com 1%. Então, você vê ali o número de domicílios urbanos, 191 e 1% pertencentes à classe A. Se você for somar ali, a maior parte vai estar onde? Vai estar ali classe C, C1, C2, D, né? E um pouco ali da classe B. Então, isso vai corroborar aquilo que o Leandro está falando, dessa concentração de renda. E aí você pensa ali, você colocou o PIB per capita de 16 mil, se não me engano, né? De Porto União, Isso. tá? Você pensa que ali, quando ele faz a média nesses gráficos, ele vai colocar ali como 1.000, 1.800, se não me engano. Então, pensa desse 16 mil menos esse 1.800, né? Em algum lugar, essa grande parte está concentrada. E A aí, gente tem que pensar isso, né? a gente tem que pensar também no PIB per capita, que ele é uma divisão por todas as pessoas da cidade, né? Uhum. Então, criança, por exemplo, não trabalha, obviamente, né? Questão da renda. Aposentados também tem toda uma questão, né? Que envolve ali a renda per capita, né? Teria essa divisão. E essas classes aí, é bem interessante esse gráfico realmente, né? Ele mostra a parte de baixo ali, bem mais, com porcentagens Nossa, bem maiores, né? é. E veio a corroborar também com uma pesquisa que eu fiz uma vez, principalmente com o pessoal que trabalhava com a coleta de reciclagem, eu até cheguei a comentar com você uma vez, né? Tem muitas famílias que citaram nessa pesquisa que recebiam, claro que na época era 2011, né? Eles sobreviviam com cerca de 300, 400 reais por mês, né? Então, é uma situação bem precária mesmo nessa classe D e E aqui, né? Mas Uhum. vamos em frente, que o nosso tempo... Isso. Ali só trouxe alguns dados, principalmente pensando nessa questão da pandemia, porque antes da gente pensar em vacinar as pessoas, a gente tem que pensar que as pessoas têm que ter água, tem que ter esgoto tratado, né? Tem que ter as mínimas condições de sobrevivência, né? E aí ali você vê, né? 83% dos domicílios atendidos com abastecimento de água, você tem ali a questão do esgoto e a coleta do lixo. Então, se você for realmente cruzar esses dados todos, a gente não vai conseguir fazer isso, mas a gente vai perceber sim uma massa bem solidificada dessa periferia, inclusive dessa periferia que constitui todo essa consequência desse processo histórico que a gente vem colocando. Então, é visível, é claro como essas pessoas, essa classe, essa massa de pessoas foi excluída dessa produção econômica, dessa riqueza que foi gerada. Inclusive, a gente acabou não falando nem da madeira, que era outro ciclo que a gente poderia falar, né? Que permanece, né? Você vai ver que tiram a madeira nativa, planta o pino e a população continua submetida a essa lógica, né? É a herança, né, que ficou ali daquele período contestado, o coronelismo, né, que ficou na nossa região. E aqui Uhum, interessante também os dados do saneamento básico, né, que é o maior problema do Brasil hoje e também se uhum, reflete aqui no município de Porto União, né, com uma taxa bem problemática realmente, né. uhum. Essa questão eu coloquei ali do plano de saúde, só para a gente ter uma ideia, mas ali ele coloca um dado que eu achei bem interessante, que os dados oficiais para o Brasil e para Santa Catarina, essa taxa não chega a 30%.
E aí é no momento de pandemia que a gente percebe a importância, né, do Estado, da presença do Estado, da saúde pública, porque é 70% aí, se você for pensar, que depende totalmente do serviço público, né? Então, isso Isso. é muito, muito importante da gente ressaltar aqui, né? É uma grande quantia de população, né, dependendo do serviço público. Por um lado, é bom que exista um sistema de atendimento. Muitos países não têm, né, esse Uhum, serviço de atendimento gratuito, né? Podemos citar os uhum, Estados Unidos, por exemplo, né? Mas realmente é uma taxa muito baixa de quem não depende, né, desse serviço. A questão uhum. da pandemia. Isso, aqui eu trouxe também esses dados, porque uma das coisas que a gente coloca na nossa campanha dessa vez, assim, a gente precisa ter transparência e precisava ter produção de dados melhores sobre a pandemia em Portunhão. Então, por exemplo, gráficos, você poderia comparar dias, meses, sei lá, todo um, né, um processo de análise que a gente não tem acesso. Você falou dos dados, né, da prefeitura. Isso é uma coisa que a gente bate muito, que você, como é que você vai planejar uma cidade se você não faz o diagnóstico dessa cidade? E como é que eu vou fazer o diagnóstico sem dados, né? Então, assim, toda essa metodologia aí de colocar os casos que foram recuperados e tal, isso confunde bastante a população. Inclusive, a gente não sabe se esses números são realmente confiáveis, porque não está se testando como se deveria, né? A gente não tem uma porcentagem segura de testes, né? A falta de dados faz com que você não avalie a situação corretamente, né? O que é muito perigoso, principalmente numa situação de pandemia, por exemplo, né? Mas é perigoso também para a questão, né, sequencial da cidade, não ter dados ao longo do tempo, né, para poder avaliar como que foi o seu desenvolvimento e como que ele vai ser, né, planejar o seu futuro. Exatamente. Ali a gente tem o IDH também, né? Não vai dar muito para a gente conversar longamente sobre isso, mas a gente tem uma melhora, né? Você percebe nos dados ali, aqui não tem a comparação, mas quando você vai olhar a comparação, houve uma melhora. E aí é importante a gente ressaltar, né, os 13 anos aí do governo do PT, da Dilma, do Lula, que você tem um avanço muito grande em políticas públicas, voltando naquele assunto da importância, né, da maioria da população necessitar desses serviços públicos, mas você vai ter ali mais para frente também, se quiser ir passando, Leandro, que eu acho que Uhum. já está no adiantado da hora, a questão do IDEB, que eu acho que também não dá só para a gente basear em índices, né? Tem toda uma crítica aos índices, a forma como os índices são construídos, mas é o que a gente tem de dados que podem ser comparados, vamos dizer assim, né? Então, essa questão do IDEB, como a gente vê também que foi caindo, né? Você tem aí uma questão bem importante para se trabalhar. E aí não colocar, como a gente ouve muito a retórica de colocar a culpa nos professores, na escola em si, né? A gente precisa fazer esse debate maior, mais amplo, né? De investimento, da própria organização, da forma como está sendo pensada a educação, para que serve a educação. Eu percebo muito nos planos de governo dos nossos opositores, que é uma questão de gestão. Então, eles acham que ter um gestor iluminado, tudo vai se resolver, né? Mas aí você tem um monte de questões de concepção e tal. Mas acho que aí dá para ver bem como foi, tem uma queda, né? Eu queria comentar aqui também que muitas propagandas que eu tenho visto ultimamente falam de se inchar o currículo das escolas municipais, né, colocar questões de economia e outras disciplinas a mais que os Uhum, alunos vão precisar nessa etapa. Eu particularmente, em questão de economia, eu não vejo como uma necessidade fundamental, né, lá dos primeiros anos do ensino das crianças, porque você vai inchar um currículo que já está com problemas, né? Já é muita coisa para eles aprenderem naquele uhum, tempo ali, já não está se dando conta disso, né? A gente como professor sabe que muitas vezes o conteúdo acaba ficando extenso, né? E as coisas acabam não ocorrendo da forma que o professor planeja nunca, né? O ano letivo é uma correria sempre, né? A gente correndo atrás de dar conta das coisas. Então esse inchaço também eu acho um problema, né? Mas vamos seguir em frente. isso. Aí eu trouxe, só falando da escola também, a questão, uma das propostas que a gente tem é de uma organização de uma conferência municipal, né, para a gente debater Sim, mesmo, sim. diagnosticar, ouvir a comunidade, os trabalhadores da educação,
Mas, enfim, aí essa questão das empresas, dos empregos, também os dados de 2016 é o que a gente tem, né, Leandro? Isso é terrível, isso também é uma forma terrível de você desgovernar um país, né? Porque aí você está tateando, né, imaginando projeções e tal. Mas a questão da micro e da pequena empresa, né? Então a gente percebe ali a quantidade e o quanto é importante que se olhe para isso, não querendo que algumas dessas empresas deem lucro, mas olhar para essas empresas como parte de um organismo mesmo na cidade, né? A cidade ela precisa pensar a economia no sentido de prover a todas as pessoas e não no sentido de concentrar ainda mais. Então acho que isso é um dado bem interessante da gente ver ali, né? Se você for ver aí a micro e a pequena, né, é o embrião da identidade local, da identidade econômica local, né? É elas que vão estar, né, criando aí essa fixação de renda, né, dando Uhum. emprego e gerando um desenvolvimento local. Uhum. É isso mesmo. Essa questão ali também, né, do microempresário, do microempreendimento, ali também a gente vai vendo que vai aumentando, e aí você tem também toda uma legislação que foi pensada, que foi alterada, olhando exatamente para esse pequeno, né, para esse micro, e como isso é importante, porque também você traz para a legalidade, você documenta, né, então isso tudo também movimenta bastante. E a nossa ideia é exatamente essa, fortalecer essa economia que já é viva, e é viva aquilo que você falou, a partir de conteúdos culturais da cidade. Isso é muito importante, né? Aí também a questão, né, da cidade, dos setores, então a gente tem ali essa questão dos serviços, aí 2016, né, mas aí a indústria está como maior, né, nesse caso de empregos, mas você também já percebe, se você olhar outros gráficos, que há uma decadência, vamos dizer assim, da questão da indústria, né? As atividades que mais geram emprego, né? A questão madeireira, que a gente citou, né? A administração pública, que é muito importante, até ali naquela comparação do PIB da cidade, se a gente for observar, União e Canoinhas tem uma questão administrativa muito maior, né? Em termos Uhum. regionais. Então, por isso, às vezes, que o PIB delas aumenta bastante também, né? Nessa questão. Então, aí uma lista, né, Sibeli? Essa lista também é interessante, mas assim, só para ressaltar mesmo essa permanência dessa atividade única, né? Se você for pensar ali a questão da madeira, como ela permanece, como ela vai ainda dominando esse cenário econômico, né? Pode tocar. Essa relação também de habitantes por emprego, acho interessante pensar, né, nessa questão aí de Santa Catarina e Porto União em relação a Santa Catarina, né? Pode passar. O salário médio que eu tinha falado ali também, né, vai até 2017, mas 1.800 o salário, né? Então, não é muito difícil para qualquer pessoa pensar que não é uma vida confortável, não é uma vida luxuosa e nem uma vida de muito consumo, é uma vida de sobrevivência e a sobrevivência no limite, né? E, na verdade, esse dado não reflete a realidade, né? A maioria das pessoas que trabalham, por exemplo, no comércio não tem acesso a um salário desse, né? É um salário Uhum, menor, se a gente for ver, né? Que sai lá exatamente. no contra-cheque. Uhum. Acho que é isso, né, Leandro? Chegamos ao final com a famosa imagem. Acho tão linda essa imagem aí das duas cidades. E pensar também nessa questão da integração. A gente falou bastante de Porto União especificamente, mas não existe Porto União sem a União da Vitória, sem a região do contestado. Então, todo esse contexto que a gente analisou aí pertence a essa região do contestado, né? Eu rabisquei ali algumas coisas, né? Para mim acompanhar ali, né, nesse vídeo, e aí eu rabisquei um finalzinho para a gente pensar, né? Então, como a gente viu ali na questão histórica, historicamente, esse ambiente, essa terra, né, é de uma economia sem povo, se você for ver. Você tem ciclos, né, importantes, fluxos econômicos, né? E a Uhum, população vai se acumulando, formando esse fixo, mas ainda não tem essa importância tão grande, né? Pelo menos não reconhecida, né? Dessas pessoas uhum, que tanto fizeram para contribuir com esses fluxos e para construir toda essa infraestrutura e toda essa beleza que nós temos aí na imagem, né? Então, precisamos valorizar as iniciativas econômicas locais, uhum, plano, né, de governo teu lá, né, para vereadora, né, uhum, economia solidária, por exemplo, né, uhum, e
espero que os vereadores realmente façam isso, né? Pensem nisso, saibam interpretar isso, tenham o conhecimento disso, né? Porque eu penso que a partir daí a gente pode começar a mudar um pouco o desenvolvimento na nossa cidade, né? Não pensar em expandir em tamanho, né? Mas expandir em qualidade de vida, principalmente para as nossas pessoas, para a nossa gente aqui de Porto União e União da Vitória, né? Uhum. Bem, é isso então, Leandro. Chegamos ao final aqui da nossa conversa. Quero agradecer imensamente, assim, já deixar aqui um convite para uma próxima conversa, porque eu acho que dá para a gente, né, estender muito ainda esse Sim, final sim. aí que a gente acabou conversando um pouco. E agradecer também quem vai nos assistir, quem está nos assistindo. E dizer que essas são, então, as nossas ideias, né, Leandro? A gente está aí entrando com essa candidatura vereadora e eu estou muito feliz, porque eu sei que eu tenho pessoas como você que conhece a cidade também, que tem esse sonho de ver essa cidade se desenvolvendo através da sua cultura, da sua identidade, né? E é isso, é para isso que a gente está aí na candidatura, tá bom? Obrigada, viu, Leandro? Boa noite, Nada, Sibeli. até a Boa próxima. noite. Até a próxima. Estamos por aí. Beleza, obrigada.